Voltamos então com mais um bloco do programa Viva Odara, tratando sempre de assuntos relevantes, de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E agora nesse bloco, nosso querido convidado Orson Peter Carrara. A gente agradece muito, Orson, pela sua presença aqui, ilustre presença, eu sou seu fã, muito obrigado pela participação aqui no programa Viva Odara. É um prazer, Ronaldo, é sempre a oportunidade de a gente conversar, bater papo e elucidar os assuntos, né? Estamos todos aprendendo. Que bom. Pois é, Ronaldo, a iniciativa surgiu pela verificação das doenças surgidas em função do desequilíbrio das emoções. As emoções, já se sabe, provocam desequilíbrios na saúde. Então a nossa motivação esteve aí justamente para promover a alegria de viver, viver com alegria, viver tranquilo, procurar aproveitar os momentos de aprendizado da vida. Daí surgiu a motivação. Realmente não sou médico, não tenho conhecimento de medicina, mas o foco das duas abordagens são no sentido de analisar o impacto das emoções na saúde. Justamente porque muitas doenças são originárias dos desequilíbrios psicológicos, emocionais. A tristeza, por exemplo, o medo, a inveja, o ciúme, ocasionam prejuízos de expressão no organismo. Então, ao escrever o livro, nós quisemos focar exatamente esses aspectos. Porque quando a gente ficar triste, ficar com medo, ficar com raiva, são atitudes absolutamente normais, são humanos. Mas quando nós permitimos que a tristeza se agasalhe no coração, que o rancor esteja presente em nossa vida, nós vamos impactando negativamente o nosso sistema imunológico. Aí ficamos expostos a vírus, bactérias, infecções. Então o foco da abordagem é nesse ponto, psicológico. Embora também eu não seja psicólogo, mas gosto muito do assunto. E o tensão emocional, o outro assunto, o outro livro? Pois é, o tensão emocional ele é um braço que surgiu do Porquê Adoecemos. E quando o Porquê Adoecemos analisa o impacto das emoções na saúde, o tensão emocional vai dizer exatamente da importância de nós equilibrarmos as emoções, para aprendermos a lidar com as adversidades que nos atingem. E ela vai focar esse aspecto, para que não nos deixemos escravizar pelas tensões que são tão comuns nos nossos dias, as tensões originárias de tantas questões da violência urbana, da pressa, da correria, e que causam as tensões. Já se sabe, por exemplo, que a tensão causa dores musculares. E alimentar as tensões, conviver com elas, vai minando a saúde. Daí a ligação entre as duas obras. A medicina já trabalha com isso. Já se sabe, por exemplo, que as mágoas guardadas geram tumores de câncer. Então, as emoções desequilibradas, como dissemos, várias emoções citadas, elas vão afetar a saúde. E o mais interessante, Ronaldo, é que eu recebi um questionamento muito inteligente. A pessoa me escreveu e disse, você está dizendo que os pensamentos, as emoções prejudicam a saúde? Eu falei, não sou eu que estou dizendo. A medicina, a psicologia, a religião já ensinam isso. Mas então me explique, pergunta a pessoa que me escreveu, por que é que existe tanto marginal saudável? E eu fiquei assim a pensar, né? Mas depois, refletindo sobre o assunto, a gente vai percebendo, não estão doentes agora, porque o nível de consciência que eles se situam, lhes dão assim uma situação de permanecerem indiferentes ao sofrimento que causam. Mas, com o passar do tempo, com o despertar da consciência, ela vai exigir reparação das lesões causadas, e isso pode ocorrer por meio da enfermidade. Poxa vida. Não vale a pena, Ronaldo, prejudicar o próximo, lesar o próximo. É lei da vida que nós aprendamos a nos respeitar. Toda vez que desrespeitamos a nós mesmos ou desrespeitamos o próximo, nós estamos criando um desequilíbrio emocional que poderá resultar numa enfermidade. Bom, em primeiro lugar, naturalmente, focando a alegria de viver. Nós precisamos ser criaturas que aprendam a conviver com o otimismo, sermos criaturas que acreditam na vida. Afinal de contas, Ronaldo, não é novidade para ninguém, a vida conspira a nosso favor. E quando nos entregamos às tristezas, às mágoas, quando nos entregamos ao pessimismo, nós estamos minando as próprias defesas. Então o grande segredo está realmente em descobrir o prazer de viver. Viver com alegria, viver com disposição, com coragem, levantar a cabeça diante das adversidades. E tudo isso vem do respeito que devemos cultivar por nós mesmos, pelo nosso corpo. Esse programa que trata de saúde fala abundantemente sobre isso. O respeito a nós mesmos e o respeito ao próximo. Isso significa o início, o começo desta vida saudável. Pois é, o medo, a timidez, os condicionamentos psicológicos são verdadeiras travas do nosso crescimento. Todos nós, Ronaldo, viemos para progredir, para o aprendizado. Quando nos deixamos travar pelos medos,
quando nos deixamos travar por esses sentimentos, como a timidez, porque a pessoa se sente presa em si mesma. Mas na verdade, Ronaldo, ninguém é maior do que ninguém, nem menor. Nós somos todos iguais na origem e na destinação, apesar das diferenças que temos uns com os outros no nível psicológico, emocional, social, etc. Mas na verdade nós somos todos iguais. Então nós temos que nos libertar do medo. Medo do quê? Somos criaturas amadas, fomos criadas para a felicidade, fomos criadas para aprender a desenvolver essa conduta saudável através da alimentação, dos exercícios físicos, da amizade, que é um recurso extraordinário, sempre esquecido. Então, valorizar os amigos, viver com alegria, respeitar a si mesmo e ao próximo, são questões fundamentais para a vida humana. E nós temos que nos dedicar a isso, buscar esse comportamento que nos faz mais felizes. Pois é, a inveja e o ciúme são sentimentos que estão sempre presentes na vida humana. É muito comum que as pessoas se sintam invejosas, que sintam ciúme da projeção do outro, da projeção do semelhante. Mas a inveja, o ciúme, são sentimentos inúteis, só fazem sofrer aquele que fica alimentando esses sentimentos e ao mesmo tempo ele se torna um gerador de ambientes constrangedores, de ambientes que irritam, de ambientes que prejudicam a saúde e a própria convivência na harmonia da família. Então, não nos deixemos prender por ciúme e inveja. É uma bobagem. Agora, quanto ao perdão, que você citou aí, o perdão é altamente terapêutico. Aprendemos a perdoar, porque na verdade todos nós temos necessidade de perdão. Quando a gente perdoa o deslize alheio, aquilo que nós consideramos uma ofensa contra nós, quando nós aprendemos a entender que o outro tem limitações, dificuldades, carências, que nós também temos, não existe nenhuma pessoa que possa dizer que não tenha necessidade, carência, dificuldade. Então, esta conduta, este entendimento, projeta que a gente aprenda a perdoar a dificuldade alheia e até aquilo que nós julgamos uma ofensa para nós. Quando a gente perdoa, Ronaldo, a gente se liberta. A pessoa que não perdoa fica presa àquela ideia que o prejudica. A pessoa que não perdoa fica como que com 800 quilos de chumbo em cada ombro, não consegue viver, vive amedrontado, vive irritado. Aprendamos a perdoar. Quando a gente aprende a perdoar, quando a gente exercita o perdão, a gente dá os voos, a gente alça os voos da liberdade, porque aí somos independentes, somos livres. O perdão aprisiona. Aliás, a mágoa aprisiona, o perdão liberta. Então, é inteligente perdoar, faz bem à saúde. Experimente perdoar. Se você tem alguma mágoa contra alguém, faça isso hoje. Perdoa, você vai sentir libertar-se desse peso inútil. É fantástico. Tem até uma história, Orson, que você, acho que você mesmo num livro, acho que, ou numa palestra que eu ouvi de você, você contou uma história, que às vezes as pessoas perdoam, né? Então, houve algum desentendimento, aí, não, eu te perdoo, mas nunca mais você olha na minha cara. Esse não é um perdão verdadeiro, né? E o mais interessante, viu, Ronaldo? O perdão não é apenas uma questão religiosa, é uma questão terapêutica, porque o perdão faz bem à saúde. É muito interessante pensar nisso. Experimentemos perdoar. Se temos alguma mágoa contra alguém, experimentemos perdoar. Nos sentiremos mais leves. Fantástico. E existe algum segredo para uma vida mais harmoniosa, Orson? Qual é o segredo da vida? O grande segredo da vida harmoniosa, o grande segredo para viver em harmonia e viver saudavelmente, é o respeito à própria vida. O respeito e a gratidão são dois itens fundamentais para a gente viver bem. Respeitar o próximo, como dissemos em outro estágio, em outra pergunta, respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa vida, respeitar a nós mesmos, mas ao mesmo tempo estender esse respeito às criaturas que convivem conosco. Respeitar o próximo é muitas vezes calar na hora certa. Respeitar o próximo muitas vezes é falar na hora certa, é saber o sim, sim, o não, não, mas ao mesmo tempo manter uma conduta de gratidão. Todos nós devemos ser gratos à vida. A vida, Ronaldo, conspira a nosso favor. Quando nos perdemos desse sentido de viver com alegria, com harmonia, nós estamos lutando contra nós mesmos. Então, respeito, gratidão, vai gerar a alegria de viver e aí estaremos bem conosco mesmo e com a própria vida à nossa volta. O pensamento é uma força notável. Quando você diz que o pensamento tem a velocidade maior que a luz, isso já significa por si só que o pensamento não é uma coisa que está retida dentro do cérebro. O pensamento é uma força viva
que se projeta imediatamente. Se a pessoa se pensa fracassada, ela já fracassou. Se a pessoa se acredita doente, ela já está enferma. Mas se a pessoa acredita na sua potencialidade, ela já está escalando as montanhas do objetivo a que se propõe. Quando a pessoa se acredita capaz, ela já deu vários passos adiante no objetivo. Então, a força do pensamento, a sua expressão alimentada, vivida, procurada, ela significa a movimentação de energias, porque o pensamento é a energia que se projeta no tempo e no espaço. Então é preciso alimentar os pensamentos saudáveis. Os pensamentos de otimismo são fundamentais. O pensamento de alegria, o pensamento de respeito, o pensamento de gratidão vai gerar à nossa volta um círculo magnético, uma luz imensa que vai se projetar de nós e vai atrair as coisas boas que nós desejamos para a vida. Quando pensamos negativamente, nós também atraímos os desastres, as tragédias, as misérias. É preciso pensar de maneira positiva. É o grande elemento de crescimento. Pensemos positivamente, então, né? Pensar positivo. É isso aí. Sobre os seus livros, Orson, onde a gente pode adquirir seus livros? Existe algum portal, as livrarias? Fala um pouquinho. Os livros que você citou no começo da nossa conversa, nesta área comportamental, nesta área de saúde, o primeiro deles foi O Porquê Adoecemos. É um livro de bolso, são poucas páginas. Ele fala sobre crescimento interior, fala sobre medo, ele fala sobre ciúme, sobre inveja e principalmente estimula o crescimento pessoal. Eu dou inclusive dicas de filmes, sugiro alguns livros. Não é um livro de caráter religioso, é um livro de caráter de autoajuda realmente. É endereçado principalmente às pessoas que se encontram abatidas pelas dificuldades humanas. É um livro que ele espera, o objetivo dele é levantar o bom ânimo. E esse livrinho, como também o outro, que é um livro de tamanho normal, o Tensão Emocional, que também tem em audiolivro, tem o livro normal, impresso, e tem o audiolivro, que é o livro narrado, né? Os três produtos podem ser encontrados nos sites, é só procurar lá, Porquê Adoecemos, não será difícil encontrar. São duas editoras diferentes que publicaram as obras, mas é facilmente encontrável aí nos nossos sites de relacionamentos, nos sites de venda de livros, principalmente as livrarias. Não será difícil ao internauta encontrar. Parabéns pelo magnífico trabalho que você realiza e muito obrigado pela sua participação aqui no programa Viva ou Dara. E se quiser fazer as suas considerações finais, aí fique à vontade. Ronaldo, nós é que temos que agradecer essa oportunidade valiosa de estar aqui e a gente aceitou com muito prazer, com muita vivacidade, porque nós temos um objetivo que é realmente despertar nas criaturas que nos ouvem, que nos leem, a alegria de viver. Despertar em cada um que toma contato nessa importância deste momento da nossa vida. Somos criaturas imensamente amadas, não podemos nos permitir cair em abatimento, nos deixar abraçar pela tristeza, mas levantar a cabeça, ter a coragem de enfrentar as adversidades e seguirmos adiante, porque pensando assim, nós vamos criar mecanismos que protegem a nossa saúde. E o objetivo é esse. Nós gostaríamos de endereçar a todas as pessoas, aos telespectadores que estão nos assistindo agora, esta conduta da alegria de viver com gratidão. Você que nos ouve, que nos vê, sentirá muito prazer em viver quando usar esses ingredientes em sua vida pessoal e no relacionamento com a família. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com o Ronaldo, é um grande amigo de Matão, estamos sempre juntos e esta é uma oportunidade que nós queremos muito agradecer. Muito grato, meu abraço ao telespectador e a você, Ronaldo. Nós é que agradecemos, Orson. Muito obrigado. Encerramos assim, então, com essa grande lição, mais um programa Viva ou Dara. E nos encontramos, então, no próximo programa. Obrigado, assistam e nos acompanhem sempre. Obrigado e um abraço.